Olá pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo agora, são exatamente 16 horas 28 de setembro de 2020. E a nossa live de hoje, o nosso encontro de hoje, ele é muito importante. Vai tratar sobre segurança alimentar. Um tema super urgente. Para isso nós estamos convidando o nosso queridíssimo professor Flávio Valente. Carlinhos do Alvorada, boa tarde, meu querido. Um forte abraço. Espero que o som, que o áudio esteja super tranquilo aí. João Veloso. Deixa eu mandar um convite aqui para o professor Flávio Valente. Deixa eu procurá-lo aqui. Eu estou meio enrolado com a língua agora à tarde, viu? Cansaço, gente. Faz parte do processo. Pronto. Já mandei um convite para o professor Flávio Valente. Pete, boa tarde. Tá ótimo, tá? Então, obrigado, cara. Sucesso para você, viu? Nessa sua empreitada. Você sabe que eu torço muito pela sua comunidade, por todas as pessoas que moram aí. Tenho muito carinho pelo bairro do Alvorada, aí no município de Escada. Muita gente aí mora no meu coração. Sei da luta, da história de vocês todos. Maravilhosa essa sua participação, que eu torço para que seja bem sucedida. Robson, prazer, cara. Olha, todos vocês que entraram agora podem mandar um foguetezinho, um abração, Rio da Veloso. Opa! Um abração, um abração. Todos vocês, pronto, professor Flávio entrando agora. Vai aparecer uma solicitação de entrada aí na tela, professor. O senhor manda pra gente. Convidem várias pessoas, boa tarde, através desse aviãozinho aí, ó. Convidem os amigos, os parentes, os aderentes. Apertem no coração pra gente fazer esse grande debate, ter essa grande conversa. É uma conversa informal, tranquilizador Flávio Valente. Acabei de chamá-lo para a sala, para essa nossa conversa. Tá? Uma questão de segundos. Enquanto isso, vocês vão convidando. Professor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Está escutando bem daí? Estou escutando muito bem. Tem um delay, mas estou ouvindo você bem. Então, maravilha. Veja só, professor. Geralmente, antes das nossas lives, a gente avisa aos nossos convidados que essa live estará gravada, servirá como documento, inclusive, de pesquisa para estudantes, professores, enfim, pessoas que queiram depois ter acesso a essas informações que serão trabalhadas aqui entre nós. Primeiro aviso. Segundo, na primeira metade, a partir de 4h30, mais ou menos, aproximadamente, a gente abre a caixinha de perguntas, tem uma caixinha aí com interrogação, as pessoas vão deixando perguntas e comentários, tá certo? E neste aviãozinho que tem aí, ó, no rodapézinho aí do Instagram, as pessoas vão mandando convites para outras pessoas. Mas antes mesmo de lhe apresentar, eu faço questão, olha só que chegada importante, Comitê Estadual de Aleitamento Materno de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, gente, muito obrigado. Olha, a gente, geralmente, professor, quando a gente abre a nossa live, a gente presta condolências, as nossas homenagens a todas as vítimas de Covid no Brasil. E, infelizmente, hoje, o dado oficial é de 141.776 mortes. Pessoas que se foram, que deixam um vácuo nas suas famílias, um vazio, e a gente aproveita para prestar as nossas condolências a todas essas famílias. Entrou aqui o professor Cornélio, de Moçambique, né, da África. Sejam todos bem-vindos. E aproveitem para enviar um aviãozinho. O professor Raul está entrando no meu WhatsApp perguntando se está havendo algum problema. Já é a segunda vez, professor Raul Manhães de Castro, né? É a segunda vez que ele tenta entrar ao vivo conosco e ele tem dificuldades. Bom, mas eu tenho uma assessoria aqui, a Ana Luísa vai tentar resolver com ele. Minha gente, nós estamos conversando agora. O nosso convidado de hoje, ele é médico formado pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em saúde pública em Harvard, pesquisador associado do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, assessor técnico da presidência do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, entre 1993 e 94, tem vários livros publicados, passou por Nova York, Reino Unido, estudando. Enfim, esse é um breve histórico do nosso queridíssimo professor Flávio Valente. Professor, me tire só uma dúvida. Esse período aqui, entre 93 e 94, é o período em que Itamar Franco era o presidente da República? Sim, foi o período que Itamar foi presidente e o presidente do Conselho era Dom Mauro Morelli. Ah, então eu estou me sentindo em casa, sabe por quê? Nessa época eu morava no município de Escada
e eu participava do Comitê de Combate à Fome lá no município de Escada, e cheguei a participar daquela grande conferência que teve em Brasília, que foi presidida por... Exatamente, eu estive lá, Tânia Bacelar, eu estava lá, eu não lhe conhecia ainda, mas assim, eu lembro de Tânia Bacelar, Dom Mauro Morelli, muita gente boa, fazendo aquele trabalho belíssimo que foi capitaneado no Brasil pelo Betinho. Professor, as suas saudações iniciais. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui, de poder tentar esclarecer algumas coisas. Essa tem sido a minha vida de trabalho na área de nutrição. Desde a Faculdade de Medicina eu me dediquei a esse tema e me apaixonei pela história da fome, da nutrição no Brasil. E comecei a entender que a fome sempre foi um tabu. Sempre se teve medo de falar da fome. José de Castro já dizia, na década de 1930, que no Brasil falar de fome era proibido. Mas que todo mundo estava preocupado com a fome. Ou aqueles que não dormiam, ou aqueles que dormiam com medo de ser mortos por aqueles que tinham fome. Pois é, eu mandei um roteiro para o professor Flávio Valente e no nosso roteiro eu propus a ele que a gente fizesse um pequeno histórico da presença da fome e da desnutrição no Brasil, né? Desde 1500, o professor Raul acaba de entrar aqui, seja bem-vindo, professor Raul Manhã de Castro, que com a chegada dos portugueses, a gente, a partir da monocultura da cana-de-açúcar, e aí o senhor fica à vontade para me corrigir, para fazer os seus acréscimos, mas o Brasil é um país que viveu de ciclos econômicos. E a gente começou com desmatamento, a gente começou depois, teve continuidade com a monocultura da cana-de-açúcar, e de lá para cá, parece-me que nós temos também um histórico permanente de fome e de desnutrição no Brasil. O senhor concorda com essa afirmativa? O que o senhor acha disso? O Brasil tem fome desde a colônia, especialmente os escravos, né? Os indígenas escravizados também, e que eram forçados a deixar suas terras, eles já passavam fome. Por ocasião da Declaração da República e da abolição dos escravos, a população do Brasil era 75% de escravos. E escravos que não tinham direito a nada, não tinham direito a salário, não tinham direito a nada. E quando eles foram libertados, entre aspas, eles foram libertados da única coisa que produzia alimento para eles, que era a terra, a proximidade da terra. Ou seja, a libertação dos escravos foi, na realidade, uma coisa pela metade. Ela nunca garantiu que os escravos, ao serem libertados, tivessem igualdade com os colonos brancos. E, portanto, nós temos essa chaga no país que afeta muito mais os pardos, os negros e os indígenas, que estão submetidos à violência contínua por parte da agricultura brasileira, que é muito predatória. A nutrição, o direito à alimentação, é um direito humano. Inclusive, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais e tudo, né? O Brasil é membro da FAO, né? E parece-me que esse direito humano no Brasil, do ponto de vista histórico, ele nunca foi respeitado e, infelizmente, professor, eu gostaria que o senhor também abordasse isso, ele nunca foi tratado, o senhor logo no início da nossa conversa falou em tabu, ele nunca foi tratado com a profundidade que merece, nem nas escolas de onde eu venho, do ambiente do qual eu faço parte cotidianamente. Escutou bem? Na realidade, o Brasil não tem uma cultura de direitos humanos. O Brasil nunca cultivou. Existiu um período de 2003 até 2014, 15, onde foi tentado estabelecer uma cultura de direitos humanos no Brasil, inclusive com a aprovação incluído na Constituição no ano de 2010. Passou a compor o artigo 6º da Constituição. Professor, a sua internet está partindo um pouquinho. O senhor está usando Wi-Fi ou 4G?
Sim. Sua internet está partindo um pouco. Tá usando Wi-Fi ou 4G? Wi-Fi. Mas o senhor tem 4. Deixa eu ver se eu Se consigo o senhor mudar. conseguir mudar é melhor. Especialmente se o senhor estiver em Olinda, Recife. O 4G responde tranquilamente. Eu sempre faço só com 4G. Gente, nós estamos conversando com o professor doutor Flávio Valente, está colaborando conosco aqui, foi feito um intercâmbio, um contato, uma ponte entre nós, através do professor Raul Manhães de Castro, e nós estamos debatendo segurança alimentar no Brasil. Vocês que estão nos escutando agora, ele está resolvendo um problema de conexão lá, vocês podem deixar perguntas e comentários aqui nessa caixinha, onde tem uma interrogação, aí no rodapé do Instagram de vocês, e podem convidar outras pessoas através desse foguetezinho, desse aviãozinho aí que tem no rodapézinho de vocês. Ele saiu e retorna já já. Ele retorna já já para resolver esse problema de conexão. Então eu quero agradecer a presença de vocês, de Sara, de todo mundo que está aqui. Boa tarde, Vanessa. Aproveitem, professor Raul. Chamem mais gente, convidem mais pessoas, que daqui a pouquinho o professor Flávio Valente estará conosco. Estávamos fazendo, Isabel Sena, boa tarde. Pronto. Ele está de volta para a gente conversar. A gente estava fazendo um levantamento histórico da fome e da desnutrição no Brasil. Ele cita a questão dos povos indígenas, dos escravos, ou seja, fome é um problema crônico no Brasil desde a colônia. Eu estou fazendo, professor, um resgate da nossa conversa, enquanto o senhor estava ausente. Sandra, boa tarde. E quando a conexão teve problema, nós estávamos falando sobre a nutrição adequada como um direito, né? E aí eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre isso. Entrou agora uma pessoa de Portugal, a Cris, boa noite para ela, eu acho, né? Pelo fuso horário. Então sejam todos bem-vindos. Professor, nutrição como um direito humano. Fique à vontade. O direito humano à alimentação foi instituído junto com a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 48. Mas ele é realmente reforçado em 1976, com a declaração do PIDESC, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Brasil vem a ser signatário do PIDESC em 92. Mas em 92 é o ano exatamente que você lembra, que foi declarado, o Brasil tinha 32 milhões de pessoas passando fome no Brasil naquela época. Foi exatamente quando o Tinho lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida. Nós fizemos aquela belíssima campanha nacional em defesa da vida. Inclusive, o Conselho tem essa grande conferência em 94. Com a instituição do Conselho em 2002, 2003, uma das primeiras bandeiras do Conselho foi incluir o direito humano à alimentação no artigo 6 da Constituição, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais. E em 2010, foi aprovada a emenda constitucional que incluiu o direito humano à alimentação na Constituição. No entanto, apesar disso mesmo, e apesar de, em 2006, ter uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que dizia que o direito humano à alimentação, que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar deveria existir para garantir o direito, esse efetivamente transformado numa coisa vinculante. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma mentalidade colonial, onde se acha que direito é coisa de pobre. Direito, na realidade, é para todos. Todos os seres humanos, independente de religião, origem, todos humanos iguais. E, portanto, nós temos que garantir o Estado, representando a sociedade, esse direito. Seja de emprego, seja através da reforma agrária, seja através de garantir acesso à terra para os indígenas, seja através de programas sociais, seja através de múltiplas atividades, por exemplo, a promoção da agroecologia, a promoção de cultura familiar e tudo mais. Ele tem a obrigação de fazer isso, mas, infelizmente, o Estado brasileiro não pagar suas dívidas, ter toda
todas as suas dívidas perdoadas, ter direitos surdos, venenos que são proibidos no mundo inteiro, para todo custo mudar essa mentalidade, para que a gente possa garantir o direito para todas as crianças. Veja o seguinte, durante a pandemia, houve uma parada de distribuição de alimentos pelas merendas escolar, porque as escolas ficaram fechadas. O Estado do Rio, por pressão da sociedade, foi forçado a continuar fazendo a distribuição de alimentos sob a forma de cestas básicas que eram distribuídas nas escolas com todos os requisitos de saúde, de sanitários e tudo mais. O Estado recorreu à Justiça e o ministro Dias Toffoli, num equívoco profundo, deu a liminar ao Estado dizendo que não precisava distribuir alimento para as crianças nas escolas. Ou seja, a justiça brasileira é uma injustiça, na realidade. É uma justiça que privilegia os privilegiados, ao invés de atender às necessidades mais prementes da população. Professor, um tema polêmico, ainda hoje, a famosa monocultura. O Brasil sempre foi vendido como o celeiro do mundo, o país que vai alimentar o planeta, que alimenta porcos na China, que engorda os porcos da China, que produz manga lá em Petrolina e manda para a Europa, uva, manda para os Estados Unidos. Veja bem, eu estava lendo um artigo na BBC de que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e nós temos hoje aproximadamente 10 milhões de pessoas passando fome. Esse modelo que não é sustentável, não é? Ele pode ser mudado? Qual seria a receita para a gente inverter isso? A gente sabe que o dólar nas alturas, a R$5, estimula o grande agricultor a vender comida para fora. Agora está faltando arroz, que é uma comida básica para muita gente. Na realidade, nós temos que... A ONU já definiu, inclusive, que está na hora de abandonar esse modelo produtor de monoculturas, usando altos insumos de químicos e mecânicos, e que, na realidade, eles contribuem para a destruição da nossa natureza. A monocultura, por exemplo, a monocultura da soja e o gado, pastoreio de gado na Amazônia, são uma das causas principais das queimadas e do desmatamento que nós estamos vendo na Amazônia, e também no Pantanal, e também no Cerrado. Ou seja, isso é contra a nossa soberania como povo, contra a nossa soberania como país. Nós temos condições plenas de produzir alimentos para todo mundo se nós utilizássemos a agroecologia, uma agricultura baseada nos princípios agroecológicos, com utilização de mais e baseados na diversidade da produção no local de cada produto. E essa é a saída para o país. O país tem condições de fazer isso, deveria, para o bem da nossa população. Hoje, para contaminar a população brasileira, para destruir a floresta, destruir o nosso meio, contribuindo para a crise de obesidade também. Porque o agrotóxico e os transgênicos... Olha, infelizmente, de vez em quando a voz do professor está... Voltou. Pois não, professor. Então, quer dizer, além de causar destruição do meio ambiente, produção de transgênicos em grande escala, como especialmente a soja, milho, ela leva à obesidade, por um mecanismo de inflamação do intestino, que acaba aumentando a prevalência da obesidade. Então, nós temos a trágica situação que no Brasil nós temos altíssimas taxas de obesidade, com altíssimas taxas de desnutrição também. Então, nós temos famílias onde tem pessoas obesas convivendo com crianças desnutridas, com crianças com anemia, com crianças com deficiências vitamínicas.
Uhum. A tendência é que nós estejamos voltando aos níveis de 15 milhões de habitantes com fome no final deste ano. Ou seja, nós estamos voltando certamente ao mapa da fome. O Graziano vem dizendo isso e as tendências estatísticas mostram isso. Que essa política, o desmonte dos Conselhos, Bolsonaro, e o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar, o PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos diretamente da agricultura familiar, outros programas, como, por exemplo, garantia de assentamento de reforma agrária, garantia do direito dos indígenas às suas terras, os quilombolas às suas terras, estão sendo todos desmontados. Isso é o dinheiro que era aplicado nisso está sendo desviado para outras áreas. E somado a isso ainda tem o Covid. Mas não é a Covid a principal causa da fome no país hoje. A principal causa da fome é a política de segurança alimentar totalmente inadequada, desenvolvida pelo governo Bolsonaro. Professor, algumas informações foram perdidas porque a sua internet falhou um pouco, né? Isso é normal, não se preocupe não, porque a gente pode ir, inclusive nas perguntas que as pessoas podem ir deixando aqui nessa caixinha com essa interrogação, a gente pode retomar alguns temas, né? Agora, veja, geralmente, quando a gente encontra diante da nossa história governos assim, que não valorizam a segurança alimentar, que não promovem a segurança alimentar, ou até que perseguem as instituições que promovem a segurança alimentar, a sociedade reage de alguma forma. A sociedade reage de alguma forma. Então, nós temos a experiência de Dom Helder Câmara aqui, né, com aquele plano 2000 sem miséria, mas ele já fazia isso lá no Rio de Janeiro. Dom Mauro Morelli, Betinho, e mais lá atrás, o belíssimo trabalho do cientista pernambucano Josué de Castro. O senhor acha que hoje, nos dias de hoje, tem algum jeito da sociedade articulada se mobilizar, se organizar para reagir a todo esse desmonte? Isso porque são vários ataques ao mesmo tempo. Em 2 anos, muita coisa ruim vem sendo promovida contra a soberania do povo brasileiro, especialmente contra a soberania alimentar. Que tipo de reações a sociedade civil poderia promover, no seu entendimento, nos dias de hoje? Já está promovendo. A sociedade civil está organizando uma conferência popular de segurança alimentar nacional. Ela só não ocorreu devido à pandemia. Ela provavelmente vai ocorrer o ano que vem. A ideia é fazer conferência culminando com a Conferência Nacional. Nossa Conferência de Segurança Alimentar Popular. Ao mesmo tempo, existe um movimento de municípios do país cobrando dos governos municipais, do governo estadual, do governo federal, a implementação do programa de alimentação escolar para as crianças, porque nós não podemos esperar, para comer para depois da pandemia, tem que continuar comendo. E muitas das crianças têm a única merenda, a única comida que elas têm durante o dia é merenda. Então, é fundamental que isso seja garantido. E nós estamos fazendo um esforço grande, uma campanha de divulgação disso. E no dia 1º de outubro, na realidade, uma audiência com o relator Michael Fackery, para denunciar para ele a situação no Brasil, da ONU, em relação à decisão do Toffoli de suspendê-las. Olha, por gentileza, professor. Professor, retome essa sua informação, porque a sua voz partiu um pouco em função da internet. O senhor disse que agora... Dia 1º de outubro. 1º de outubro. Sim. Dia 1º de outubro vai haver uma audiência pública com a participação do relator especial do direito humano da alimentação da ONU. Às 4 horas da tarde. Vai ser aqui no Brasil? Vai ser online. Aham. Vai ser 4 horas da tarde online. E vai ser transmitida para o mundo inteiro também. E a ideia é denunciar
esse erro cometido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, e exigir uma reparação dessa medida e para que as crianças voltem a ter o direito de ter a sua merenda nas suas casas todos os dias. Isso vai acontecer agora na quinta-feira. E, além disso, nós estamos fazendo uma mobilização, uma campanha para conscientizar o povo brasileiro que direito humano não é favor, né? O governo não está fazendo nenhum favor, ele tem a obrigação de garantir o direito. Então, se não tem dinheiro especificamente para isso, por razões outras, tem que arranjar o dinheiro, e tem dinheiro. É só uma questão de realocar o dinheiro, fazer a distribuição. Não é caro assim. Então, o que nós achamos é que, se a população inteira estiver junto nessa luta, nós vamos conseguir fazer as mudanças. A gente tem visto mudanças em vários municípios pequenos, onde a mobilização da população local, junto com os agricultores, conseguiu fazer as compras de novo da agricultura familiar, para garantir que as crianças tenham comida fresca, de boa qualidade nas mesas, sem agrotóxico e sem contaminações outras. Professor Flávio Valente, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre a chamada agricultura familiar. Veja, lá no município de Escada, onde eu trabalho, na zona da Mata Sul do Pernambuco, todas as quartas-feiras, né, os agricultores familiares promovem uma feirinha, acho que a partir de 5 da manhã, com produtos sem veneno, sem agrotóxico, né? E a gente, quando vai... Estamos falando aqui para muita gente que não é da sua área, né? Muita gente leiga no assunto. Quando a gente vai para o supermercado, a minha esposa, por exemplo, quando vai, adora trazer aqueles tomates enormes, aquelas verduras bonitas, bem cuidadas, aparentemente bem tratadas. Aí, veja, o senhor acha que existe um preconceito em relação a essas feiras, essas feiras promovidas pelos agricultores familiares nos municípios? Qual a importância delas? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o veneno, sobre o agrotóxico presente em muitos desses alimentos que são vendidos nos grandes supermercados. Sim, na realidade, tem que se acostumar a comer da estação do ano. Ou seja, não precisamos comer tomate o ano inteiro. A gente tem que comer tomate na época da safra. Quando não tiver tomate, a gente devia comer outra coisa. O que acaba acontecendo é que, para produzir tomate o ano inteiro, você tem que usar produtos químicos para produzir tomates bundões e, além disso, tomates que não tenham feridas ou machucadinhos. E isso daí acaba contaminando o tomate de tal maneira que nós estamos tomando 2 ou 3 colheres de sopa por dia. Nós estamos comendo. Se nós não comemos da agricultura familiar, especialmente da agricultura familiar orgânica. Eu acho que nós temos que aprender que é o seguinte: a gente é o que a gente come. Se a gente comer veneno, a gente está envenenado. Se a gente comer comidas saudáveis, a gente fica saudável. E não dá para você recorrer isso depois. Se você vai causar doenças que são graves, podem matar a gente. Então, no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro liberou mais de 600 agrotóxicos que são produzidos na Europa, vendidos no Brasil. O europeu não consome. Mas produtos que são proibidos em outros países, com provas cabais que são veneno, só para você poder dar um benefício para o agronegócio. Quer dizer, é um absurdo isso aí. E como eu falei, além de causar doenças como câncer, anemia e outras coisas, ela também gera obesidade. Os agrotóxicos também geram obesidade, também geram destruição da flora intestinal e acabam causando problemas graves de saúde para as crianças e os adultos e os idosos. Que legal, professor. Olha, eu quero agradecer a professora Sara, do Cabo de Santo Agostinho. Veja como é importante uma live como essa. A professora Sara,
ela trabalha com crianças no município de Escada, na rede municipal, veja. Obviamente, ela faz reuniões periódicas com as mães dessas crianças, e ela está participando da live agora, e ela está dizendo que no Mercadão do Cabo de Santo Agostinho, todos os sábados, tem uma feira de produtos orgânicos. Esse trabalho de comunicação, ele é muito importante, né? Ele é muito importante. E a professora Val aqui, olha, o maior veneno brasileiro está na cadeira da presidência. Professora Val acaba de fazer o protesto e o registro dela. Olha, Ziro Neto, falando da Alemanha, ele deixa aqui um comentário. Europeu, por sinal, faz esforço para comprar produtos biológicos em mercados locais. Essa deveria ser a nossa lógica aqui no Brasil, não é isso, professor? Exatamente. Quanto mais local você comer a comida, melhor é, porque ela é mais fresca, ela não tem que passar por transporte, ela não tem que ser protegida com produtos químicos, e ela é a mais, geralmente, ela é a mais saudável do ponto de vista nutricional também. Existem plantas no Nordeste que são plantas fantásticas, que hoje estão sendo chamadas por um nome muito estranho, que chama punk, que é produtos alimentícios não convencionais. Elas são consideradas não convencionais porque elas não são parte da nossa salada do dia a dia de hoje. Mas elas foram durante anos e anos a fio. A voz do professor partiu um pouquinho, mas está voltando isso. São plantas excelentes e sobrevivem no cerrado. Sobrevivem no cerrado, sobrevivem no agreste, por nutricional. Ponesporas pronove. Professor, veja bem, a sua internet para nós, ela está partindo um pouquinho. Enquanto ela recupera, eu quero aqui agradecer a presença de todos. Estamos chegando na primeira metade da live, que é quando a gente abre essa caixinha de perguntas. Vocês podem deixar comentários e perguntas aqui. Podem convidar outras pessoas ainda. Nós temos aqui professoras de universidades, nós temos aqui nutricionistas, a professora, a nutricionista Paula. Olha, as PANC são parte, ela coloca aqui, ó, as PANC são parte do que há de melhor na nossa terra, tá? E aí, entrou agora também a professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Tereza Deiró, nutricionista lá. Então, a gente agradece a presença de vocês. E, professor, retome aí de onde o senhor falou, porque partiu a voz, e quando o senhor terminar o seu raciocínio, eu vou abrir a caixinha de comentários e perguntas que tem aqui para a gente. Nós estamos fazendo um projeto de apoio à agricultura familiar na Bahia, estimulando a produção de punks, exatamente, para aumentar a diversidade alimentar na mesa do pequeno agricultor e também no consumidor que está perto dele. E a nossa ideia, junto com a ACAR e com a STR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, é de fazer um livro de receitas, resgatando a resistência do povo baiano contra as épocas de ditadura, contra as épocas de colônia e tudo mais, e receitas que eram usadas pelo povo naquela época. E, a partir disso, resgatar a soberania do povo também, para eles começarem a comer de novo essas plantas que são fantásticas do ponto de vista nutricional, que são parte da história deles. E que hoje desapareceram porque elas perderam status. Tem muito mais status comer um danoninho hoje do que comer uma planta dessas. No entanto, para a saúde dos teus filhos, essa planta é muito mais importante do que o danoninho. É muito mais importante do que o McDonald's. É muito mais importante do que qualquer coisa. Na realidade, quando a gente come McDonald's, a gente está importando coisa ruim de coisa ruim. A gente tem que aprender a comer as nossas comidas com nossa variedade e ter orgulho de ter na nossa agricultura um povo tão produtivo como é o nosso, que tem uma criatividade enorme e tem a capacidade de fazer maravilhas com a alimentação, inclusive gourmetizando essas comidas que a gente gosta tanto de preparadas pelas nossas avós e pelos nossos ancestrais. Maravilha. Professor, eu quero registrar também a presença aqui
de Sandra Oliveira, nutricionista, docente do Centro Universitário Uninta, de Sobral, no Ceará. E tem um casal aqui, que é o casal Maria de José e Barreto. Eles moram aqui em Jaboatão dos Guararapes. É muito interessante o local onde eles moram, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Eles saíram do grande centro, eles moravam bem no centro de Jaboatão e foram para um local mais afastado, uma área que tem muita terra, tem muito verde, e eles procuram, no quintal deles, eles procuram produzir hortaliças, frutas, muita coisa gostosa, saborosa, obviamente, sem agrotóxicos, sem veneno. Essa prática dos quintais, o senhor acha que é uma coisa que também deveria ser estimulada, inclusive nas escolas, né? Agricultura no quintal. Sem dúvida. Eu acho fundamental. Nós estamos estimulando que todo mundo produza nos quintais. Eu estou começando um quintal na minha casa, e eu quero compartilhar os produtos, porque a produção é muito grande, não consegue comer tudo. Você tem que compartilhar com os vizinhos, com família, com amigos também. Eu tive na conferência municipal de Guararapes no ano passado, e com o professor Regis. Uhum. Olha, mais uma vez a internet partiu um pouquinho, aí todas as vezes que partir eu entro com um aviso. Eu lembro aqui que a gente vai abrir daqui a pouco essas perguntas que estão nessa caixinha de perguntas e comentários, tá certo? Enquanto ele se organiza lá, olha só, o Gilmário Agra, ele escreve aqui: a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, há muito tempo que vem denunciando o governo brasileiro pela autorização de uso de venenos agrícolas. E agora isso tem se intensificado ainda mais. Olha, estão dizendo aqui, professor, que o senhor também é um cozinheiro de mão cheia, né? E a Paula Brielli, nutricionista que estará conosco aqui na próxima quarta-feira, ela diz: olha, o Centro Universitário onde leciono tem um projeto de extensão da horta com fitoterápicos e punks, que são produzidos pelos alunos e distribuídos na comunidade. Sara já está dizendo aqui que está começando a horta dela, tá? Horta domiciliar, isso é muito legal. Professor, eu vou abrir a caixinha de perguntas, viu? Tudo bem. Já são 16 horas e 38 minutos. Ziro Neto, da Alemanha. Qual o poder que a ONU pode exercer no Brasil, especialmente em relação à segurança alimentar? Olha, o poder da ONU não é muito limitado, né? O que ele pode fazer é intimidar o governo, envergonhar o governo internacionalmente. Mas parece que esse governo não tem vergonha mesmo na cara, né? Tão envergonhado internacionalmente que não parece não ajudar muito. Mas existem, por exemplo, esse relator que vai falar na quinta-feira, ele pode, sem dúvida nenhuma, emitir uma carta, mandar uma carta ao governo recomendando uma série de medidas. E se o governo não adotar, ele pode ser chamado a atenção no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quer dizer, são medidas que não são vinculantes, de uma certa forma, mas são medidas mais de moral, né? No sentido de constranger. Agora, nós estamos tentando entrar com uma ação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa sim tem poder vinculante. A OEA pode, caso o Brasil se manifeste, não esteja cumprindo com suas obrigações, ele pode sofrer sanções da OEA. Normalmente, os países acabam aceitando as recomendações, porque eles não querem sofrer punições. Então, é melhor, né? Mas nós vamos tentar. Nós estamos tentando primeiro com o relator da ONU e vamos depois tentar com a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito bem, professor. Vou trazer a próxima pergunta aqui. Ana Luísa, aqui do Cabo de Santo Agostinho. A agricultura familiar pode evitar o desmatamento feito pelo setor agropecuário?
Sem dúvida nenhuma, é a única maneira de preservar o meio ambiente, os nossos diferentes biomas, é através da pequena agricultura. No caso do Mato Piba, que é uma região que fica na Bahia, Piauí, Maranhão e Bahia, Piauí, Bahia, e Mato Grosso. Mato Grosso, não, sei lá, tem mais uma letra aí que está no meio. Eles têm um projeto de regularização da posse fundiária, da posse da terra. E lá fica claro, as áreas utilizadas pelo agronegócio são todas desmatadas, todas secas, todas usando a irrigação e destruíram toda a natureza. As áreas que são nos grotões, onde a pequena produção ainda se mantém, a riqueza da fauna, a riqueza da diversidade biológica, a riqueza das culturas é mantida. Ou seja, só os pequenos produtores têm a capacidade e o conhecimento de produzir, diversificando e produzir uma alimentação variada que pode dar todo o leque de nutrientes para uma família se alimentar. Muito bem, professor. Vou trazer mais uma questão aqui. Professora Sara, do Cabo de Santo Agostinho. Ouvi a palavra punk agora. Pode falar um pouco mais? Exemplos? Olha, eu posso me colocar à disposição para passar uma lista de punks para vocês. Eu conheço algumas delas. As mais famosas são Horus Pronobis, Araruta, Língua de Vaca, a Palma, por exemplo. A Palma é considerada também uma punk. Mas existem várias. E você pode usar também alimentos da diversidade regional, como, por exemplo, a própria mandioca, o inhame, o cará, que são alimentos extremamente saudáveis e que têm um açúcar que é muito melhor para quem tem diabetes, por exemplo, porque é um açúcar que não é de cadeia curta, ele é um açúcar de cadeia longa e que tem uma absorção mais lenta e que alimenta muito melhor do que o pão. O pão branco, por exemplo, é um dos maiores vilões que nós temos no ponto de vista da saúde humana no Brasil. Porque, primeiro, o trigo é produzido no exterior e tem que ser importado, e é caro. Segundo, o trigo tem glúten em altas quantidades que pode causar alergias nas pessoas que são sensíveis a ele. Mas mesmo quem não é sensível ao glúten, tem uma proteína chamada lectina na farinha do trigo, que ela causa irritação na parede do intestino e pode causar várias doenças, como Parkinson, Alzheimer, doenças cardíacas, e a própria diabetes pode ser mais grave se você consumir muito das farinhas brancas, especialmente a farinha de trigo. Então, eu recomendo, especialmente no Nordeste, que as pessoas consumam mais macaxeira, inhame, cará, do que a farinha branca. E é importante lembrar o seguinte, que os estados do Nordeste criaram um consórcio, os 9 estados, que criou uma rede chamada Josué de Castro, que é uma rede de pessoas, cientistas, que estão trabalhando em pro bono para garantir que as políticas públicas dos 9 estados sejam melhores para melhorar a segurança alimentar da população. Então, eu acho que é interessante que professores que estão interessados em colaborar, que entrem em contato conosco, porque tem lugar para muita gente. Porque tem muita coisa para fazer e pouca gente, tem poucos braços ainda. Muito bem, professor. Acaba de entrar aqui o professor Helder, da Universidade Católica de Pernambuco. Sandra registra aqui a importância da batata doce. E se eu trazer aqui a pergunta do professor Raul, como um mandatário pode se gabar do país alimentar bilhões no exterior, mas não se envergonhar de deixar milhões de pessoas dentro do seu país passando fome? Eu acho que é essa a pergunta. Eu não sei, eu não estou na cabeça desse homem. Mas deve ter alguma coisa faltando, né? Deve ter uma peça faltando. Porque, na realidade, como Josué dizia, um povo mal alimentado é uma das piores coisas que nós podemos ter para a soberania de um povo. É difícil de trabalhar, é difícil de estudar, é difícil de aprender,
difícil fazer tudo, e fica doente mais vezes, custa mais caro, tudo é contra, tudo fala contra você não tratar bem a sua população, especialmente as crianças. Quer dizer, você não garantir o direito da alimentação das crianças é um crime, porque a criança não tem volta, né? Ela não pode comer amanhã, ela tem que comer hoje, todo dia. Criança que não come todo dia, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue desempenhar na escola, ela tem o que a gente chama fome do dia, que perde a atenção, ela fica desatenta. Isso, somado a todos os outros problemas que nós estamos enfrentando hoje no país, é uma gravidade enorme, de uma gravidade enorme. Eu acho que nós precisamos ter consciência de que a alimentação, a educação e a saúde são os 3 pilares que nós temos que ter na sociedade. Se nós não garantirmos esses 3 pilares, a própria natureza da sociedade vai degenerar e vai ser complicado, né? E eu acho que a gente tem que pensar junto com o José de Castro, que dizia o seguinte, que quem não tem uma política de segurança alimentar no país, que é o caso do governo atual, tem uma política de fome. Porque É a verdade. ausência de uma política de segurança alimentar é uma política que gera fome, gera desemprego, gera despejo de pessoas da terra, gera intrusão nas terras indígenas, gera tudo que é de ruim e que para de funcionar tudo. Por exemplo, ao invés de comprar chocolate da Nestlé, nós devíamos comprar chocolate Yanomami. Chocolate Yanomami é fantástico, é de excelente qualidade. Está tendo uma campanha agora da D. Mendes, se chama D. Mendes. D. Mendes. É uma associação de produtores Yanomamis que está produzindo chocolate de altíssima qualidade que está sendo usado para proteger os Yanomamis contra a Covid. Quem quiser colaborar, procure o D. Mendes no site e faça uma compra que tudo que for comprado vai ser doado para a associação que está fazendo o trabalho de higienização das aldeias e Yanomamis. Muito bom. Professor, depois o senhor manda para a gente esses links, essas informações que o senhor tem para a gente divulgar aqui nas nossas redes. Deixa eu trazer aqui uma outra questão. O que vem a ser a transição nutricional? E o que a transição nutricional impactou na segurança alimentar no Brasil? Professor Raul, pergunta. A transição nutricional é uma tendência que existe, né, de você ter uma melhoria do estado nutricional das pessoas aos poucos e o aparecimento de outros tipos de enfermidades, de outras enfermidades ligadas à nutrição, como, por exemplo, a obesidade, o sobrepeso. E, nesse caso, no Brasil, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Não houve a transição. A transição foi feita pela metade, né? Ao invés de só ter a obesidade, a gente tem a obesidade de nutrição energética e proteica e também de problemas de hipovitaminoses. Nós continuamos a ter hipovitaminose A, hipovitaminose D e outras hipovitaminose B1, inclusive beriberi. Nós tivemos casos de beriberi no Brasil nos últimos anos também. Agora, eu gostaria de acentuar que o maior problema no Brasil hoje é a discriminação racial ainda. Se nós formos notar, o estudo que saiu do PNAD, do IBGE, recentemente, mostra o seguinte, que se você analisar a população dividida em branco, preto e pardo, você tem a população branca com 51% de segurança alimentar. 51% de segurança alimentar. 34% de leve, 26% de insegurança alimentar moderada e 24% de insegurança alimentar grave. Certo? Agora, veja dos pretos. 10% com segurança alimentar, 14% com desnutrição leve, 15,7% com desnutrição moderada e 15,8% com população com desnutrição grave. E do pardo, 36% com segurança alimentar, 50% com leve, 56,6% com moderada e 58,1%
de segurança alimentar grave. Ou seja, a distribuição, a situação de segurança alimentar e de segurança alimentar mostra claramente que um dos maiores problemas é a falta de igualdade racial, a falta de tratamento igual das pessoas, a falta de acesso a políticas públicas, acesso a trabalho, acesso à educação e acesso a todos os serviços públicos. Quando a gente melhorar isso, também vai melhorar toda a situação de segurança e fome no país. Muito bem, professor Flávio. São 16 horas e 51 minutos. Nós temos um problema crônico no Brasil de desigualdade social e racial junto. Nós temos um problema crônico de acesso à informação. Inclusive, isso gera desperdício de alimentos também no Brasil. E agora, nesse momento, algumas medidas estão sendo adotadas no sentido de intensificar as desigualdades. Vem aí, já tivemos reforma trabalhista, intensificou a desigualdade, a reforma da Previdência, e vem aí uma reforma tributária. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que os pobres sustentam os ricos. Aqui, o efeito Robin Hood é o contrário. A gente paga a maior carga de impostos, que é sobre o consumo, para alimentar, para engordar os mais ricos. E a gente fica aqui na base da pirâmide. Eu lhe pergunto uma coisa, professor. Esse Brasil sem fome, que todos nós sonhamos, que passa por um Brasil menos desigual, ele é possível? Ele é totalmente possível, João. Agora, isso é uma decisão do povo brasileiro. Se o povo brasileiro começa a querer escolher todo mundo, eleger as pessoas que são contra ele, aí não tem como fazer. Isso quer dizer que as eleições municipais são importantes. As eleições municipais são fundamentais. Nós podemos fazer uma mudança de direção no país nas eleições municipais. É só acreditar. O povo brasileiro acreditou que todo político é corrupto. Na realidade, isso não é verdade. Existem gente corrupta em todos os lugares. Eles dizem isso para afastar as pessoas da política, afastar as pessoas de se envolver. Mas quando a gente não se envolve, a gente está aceitando o que está aí. Se a gente não está gostando do que está aí, a gente tem que dizer não ao que está aí e dizer sim a uma novidade. Vamos dizer sim ao novo, vamos dizer sim, não precisa eleger ninguém dos velhos, vamos eleger gente nova, vamos eleger juventude, vamos eleger gente que tem ideias boas, vamos eleger esses grupos que estão se candidatando como grupos, que pretendem trabalhar como bancadas e não como indivíduos. Vamos eleger pessoas que têm luz na cabeça e não trevas. Vamos tentar pensar em coisas novas e pensar naquele esse povo brasileiro é muito bonito. Nós somos um povo extremamente criativo. Nós temos soluções para tudo. É só a gente querer. Agora, se a gente está errado, o Brasil, a maioria do povo brasileiro tem condições de mudar esse país. É uma questão de decisão. Decisão exclusivamente do povo. Muito bom, professor. Professor Flávio, olha, é muito importante registrar aqui que nós temos aqui professores, nós temos cientistas nesta live, nós temos donas de casa, nós temos estudantes. Veja, essas pessoas são todas formadoras de opinião. A gente às vezes pensa em quantidade, mas é muito importante trabalhar com a qualidade das pessoas que participam dessas lives. Todas aqui podem multiplicar essas informações para mais 10, para mais 20, para mais 30, para mais 40, enfim. Aquele trabalho formiguinha que é fundamental, que fez com que a campanha contra a fome do Betinho ganhasse o Brasil inteiro. Aquele trabalho formiguinha que fez com que as ideias de Oswald de Castro influenciassem depois tantos outros trabalhos de base nesse país. Eu queria que o senhor deixasse para todos nós, para os jovens, para os professores, para os estudantes, aqueles que inclusive vão ver posteriormente esta live, porque ela vai ficar gravada, eu queria que o senhor deixasse aqui uma palavra final, umas considerações finais de orientação, de esperança, enfim, de tudo aquilo que a gente pode, juntos, vislumbrar para um país que de fato seja soberano em tudo, inclusive na alimentação. Eu gostaria de dizer que nós temos que ser esperançosos.
Como dizia Paulo Freire, nós não temos que esperar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós temos que esperançar, ou seja, criar esperanças. Esperançar significa fazer as coisas acontecer. Não é esperar que os outros façam. É meter a mão na massa e fazer. A juventude de hoje tem tudo na mão. Eles têm capacidade, têm estímulo, têm intuição. Usem, botem na prática. Vamos construir um Brasil novo, vamos construir um Brasil diferente, um Brasil mais aberto, mais livre, mais democrático, onde as pessoas sejam tratadas de maneira igual, sem preconceitos, onde a violência não seja parte do dia a dia da maior parte da população, onde o jovem negro tenha sobrevida, onde a jovem negra tenha a possibilidade de sobreviver, onde os índios sejam tratados como quem são, nossos ancestrais. Nós somos índios. Um pouquinho cada um de nós somos índios. Nós temos que ter vergonha do jeito que os índios estão sendo tratados. Vamos parar com essa vergonha. Vamos tratar o povo índio com a dignidade que eles merecem, para que eles possam contribuir para a construção de um país novo, onde eles sejam um povo junto conosco. Eu diria isso. Eu fui casado com uma índia. Ela se foi com 44 anos, mas ela ainda continua comigo. Poxa, professor. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado, professor. Olha, a professora Silvana Magalhães está presente, muito obrigado. Obrigado imensamente, assim, agradecimentos assim, muito especiais ao professor Flávio, que se predispôs a entrar conosco, a conversar conosco nesta tarde. O professor Girlando, que entrou agora também. Olha aí, ó, Silvana Magalhães, tá? Cris, é muito legal essas mensagens que chegam assim no final, ó. E votar, muda Brasil, e votar com altruísmo, pensar no macro, no micro, e não em pequenas vantagens pessoais. Pensar no conjunto, naquele amor maior, no ágape, pensar na coletividade, como diria o meu querido Ziro Neto, que lá da Alemanha deixou essa contribuição para a gente aqui na última sexta-feira. Professor, muito obrigado, que Deus lhe dê muita força, muita energia, tá, para continuar nos apoiando, nos ajudando com tantas informações importantes, com tanto conhecimento. É muito bom, isso nos fortalece demais. Hoje eu conversei com o professor Clóvis Cavalcante e eu percebi ele aflito, porque o ministro do Meio Ambiente está preparando aí uma série de medidas desastrosas contra a natureza, contra a nossa soberania, contra o nosso meio ambiente, né? Que é o que eles chamam de deixar a boiada passar, eles chamam assim. E aí o professor, num ato de desespero, conversando comigo, disse assim, olha, dá vontade de pegar em armas. O professor Clóvis Cavalcante tem 80 anos. Claro que ele falou isso, assim, num momento de muita aflição, porque é muito difícil ver tanta coisa ruim acontecendo, não é? E às vezes, muitas vezes a gente se sente impotente. Mas tem muita sinergia positiva, tem muita gente pensando igual, tem muita gente sonhando e, a partir de agora, construindo esse país melhor. A gente vai dar a volta por cima, professor. Se Deus quiser, nós vamos, essa fase vai passar, nós vamos construir o país que nós merecemos. Um país para todos nós, um país mais igual e mais justo. Muito obrigado, professor. Gratidão, amigo. Forte abraço. Infelizmente, a professora Val está dizendo aí, infelizmente foi aprovado a destruição dos manguezais. É acionar a justiça, mobilizar a sociedade, continuar lutando de todos os meios que a gente puder. Professor Flávio, um grande abraço virtual. E já que nós estávamos lá naquela conferência na época de Itamar Franco e não pudemos nos conhecer, eu quero lhe dizer que agora está sendo um grande prazer em dizer que nós já estávamos juntos em 94, estamos agora e estaremos sempre na mesma luta, de mãos dadas. Um forte abraço para o senhor. Sim, quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato comigo. Valeu, meu querido. Valeu. Boa tarde a todos, minha gente. Encerrando aqui a nossa live maravilhosa. Daqui a pouco eu disponibilizo essa live gravada com o professor Flávio e todos vocês. Ela vai ficar disponível aqui no IGTV e eu também faço a transição para o YouTube. Quem puder ir lá no YouTube, nós também temos um canal
Mania de History. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo encontro. Amanhã, empatia é o nosso tema. Amanhã, se Deus quiser, 16 horas. Valeu. Tchau.